Gente, achei esse comentário aqui muito interessante, então vou aproveitar ele para explicar algumas coisas para vocês. Já ouvi que o flúor faz mal para quem tem problema na tireoide. O que o doutor diz sobre não usar creme dental sem flúor? Então, gente, vou explicar um pouquinho para vocês sobre essa questão, respondendo o comentário dele. O flúor é um halógeno, ou seja, ele tem uma eletronegatividade muito grande, então ele atrai elétrons para ele. O que é que significaria isso? Então ele vai atrair cálcio para os seus dentes, né? E minerais também, como a hidroxiapatita, que vão fazer o quê? Vão remineralizar seus dentes, deixar eles mais fortes e menos suscetíveis à desmineralização. Por que a gente quer isso? Porque, gente, a bactéria que causa cárie, principalmente Streptococcus mutans, que é a principal bactéria que causa cárie, ela utiliza os carboidratos como fonte de energia. Os carboidratos, principalmente os refinados, como a sacarose. Por isso que a gente fala doce causa cárie. Porque ali tem sacarose, carboidrato refinado. E para as bactérias consumirem aquele carboidrato, elas secretam um ácido, que é o ácido lático. Só que quando em acidez, os seus dentes perdem cálcio, então eles desmineralizam. Por isso que muita gente fala, meu dente furou. Porque o dente faz uma cavidade quando perde cálcio, certo? Por quê? Por conta dessa desmineralização causada pelas bactérias. E o flúor vai lá, pega o cálcio e remineraliza esse dente. Junto com isso, traz a hidroxiapatita, que vai se transformar em fluorapatita e vai deixar seus dentes mais fortes e menos suscetíveis à desmineralização. Além do mais, o flúor também impede que as bactérias utilizem o carboidrato como fonte de energia. Então, meio que controla a população das bactérias que causariam a cárie. Por isso que a gente recomenda os flúoros no produto de higiene bucal. Existiu aí uma disseminação de fake news e um terrorismo por conta do flúor. E eu vou citar algumas pesquisas recentes para dar mais segurança para vocês, tá certo? O flúor e o iodo são halógenos. Por que eu estou falando do iodo? Porque o iodo é essencial para que sua tireoide, que é um órgão que fica aqui em formato de borboleta, ela produza dois hormônios, principalmente o T3 e o T4. Então, o TSH é produzido aqui, ó, dentro do nosso sistema nervoso, ele vai lá na tireoide e manda ela trabalhar. Junto com o TSH, entra na tireoide o iodo. Então o iodo vai se transformar dentro da tireoide para produzir o T3 e T4. Então alguns estudos mostram que o flúor e o iodo teriam efeitos antagônicos, ou seja, fariam coisas diferentes. E que o flúor poderia se ligar no sítio do iodo na tireoide, causando hipotireoidismo ou disfunções tireoidianas. O hipotireoidismo seria quando sua tireoide fica preguiçosa, não produz os hormônios que deveriam, e esses hormônios controlam uma série de coisas no nosso corpo. Controlam o batimento cardíaco, controlam o metabolismo, controlam algumas atividades do sistema nervoso central, uma série de coisas. Então, é como se sua tireoide parasse de trabalhar e seu metabolismo, seu corpo ficasse todo lento, você pode ter depressão, uma série de coisas. Então, gente, eu me aprofundo muito nesse tema porque, além de ser dentista, né, trabalhar bastante com flúor, eu sou estudante de medicina e uma das áreas que eu quero atuar é como endocrinologista. Então, eu me interesso muito tanto por tireoide quanto por flúor. E tenho estudado muito e desenvolvido pesquisas nesse sentido. Então, o que é que eu vi, além de várias pesquisas que eu já tinha estudado, eu vi uma recente em que são analisadas sangue, tireoide e urina de bois, né? A gente fala de bois porque eles têm um tecido muito semelhante ao do ser humano. Então, o que é que foi feito? Foi administrado num grupo de bois somente o iodo, né? A alimentação deles com iodo, e no outro com iodo e flúor. Então, foram testados 12 bois. Após isso, em vários dias, por exemplo, 30, 60, 90, 120, 150 dias, foram coletadas, né, análises de urina, de sangue desses bois, e também depois esses bois foram mortos, né? Digamos, eutanasiados, e foi analisada a tireoide desses bois. Então, o que é que observou, né? Observou que nos bois teve um aumento de flúor na corrente sanguínea, né? Um aumento de flúor também na urina, além do iodo também aumentar na corrente sanguínea, né? Se manter, e também na urina. Então, isso já era esperado porque os animais estavam sendo suplementados com isso. O que foi observado também nos hormônios tireoidianos que foram coletados desses animais? Então, TSH, T3 e T4. Não houve alteração. Nem nos animais que foram suplementados só com iodo, nem nos que foram com flúor. Então, não houve alteração. Então, o que foi que esse estudo concluiu? Além do mais, quando foram analisar a tireoide no microscópio, não houve nenhuma alteração na arquitetura da tireoide. Então, o que é que esse estudo concluiu? Que o iodo em dosagens adequadas não tem prejuízos na tireoide, mesmo com a administração de flúor, né?
Outra questão, gente, a incidência de flúor. Incidência é o número de casos. Então, a fluoretação nas águas no Brasil, ou seja, botar flúor nas águas, começou em 1954. Então, isso aí tem mais de 50 anos já, 70 anos de fluoretação nas águas do Brasil. E o que é que foi observado na incidência do hipotireoidismo? Ou seja, se o flúor causaria hipotireoidismo, era para o número de hipotireoidismo ter aumentado quando a fluoretação das águas começou. Não é isso? Porque se tem flúor nas águas, era para aumentar os casos de hipotireoidismo, já que o flúor causaria hipotireoidismo. E o que é que observou? Não aumentou os casos de hipotireoidismo ao longo dos anos, pelo contrário, baixou. Porque além da fluoretação das águas, também foi adicionado iodo no sal de cozinha. E como eu falei para vocês, o iodo é essencial para a tireoide. Então, o que causa o hipotireoidismo não é o flúor, e sim a baixa de iodo. E se o iodo tiver em quantidades adequadas, não tem problemas para a tireoide. O que é que seria considerada a dose tóxica de flúor? Seria 7 miligramas por quilo de peso. Para você chegar nessa dose, gente, você tem que escovar seus dentes pelo menos 500 vezes por dia em relação aos produtos de higiene bucal, certo? Para você ter ideia, a fluoretação das águas no Brasil varia de 0,6 a 0,8 miligramas por quilo de peso. E aproximadamente 71 milhões de pessoas recebem essa fluoretação nas águas no Brasil, algo em torno de 40 e poucos por cento da população. Um pouco mais de 40% da população. Então, gente, para atingir a dose tóxica, é muito difícil, porque as doses que a gente utiliza são seguras, são muito mais abaixo do que as recomendadas como dose tóxica, por exemplo, pela Organização Mundial de Saúde. Quais são os países que podem atingir a dose tóxica? Por exemplo, países que utilizam combustíveis fósseis muito, como Índia, China e os países do Reino Unido, que utilizam muito a queima de carvão. E o carvão tem flúor. Então, junto com essa poluição do ar, né, junto com, digamos, a extração desse minério, você pode aumentar a quantidade de flúor, e isso pode ser tóxico para o ser humano. Agora, em quantidades adequadas, é benéfico para o ser humano o flúor. E outra coisa, gente, o flúor está presente em várias coisas, para vocês terem ideia. O flúor está presente na água do mar, o flúor está presente em frutos do mar, está presente em água de rios, está presente em alguns chás, está presente em alguns alimentos, como atum, como sardinha. Ou seja, não tem como você ficar livre do flúor. Concordo que a fluoretação das águas pode ser debatida. Por exemplo, se a gente tivesse uma tecnologia em que, eu como moro em Recife, por exemplo, o bairro de Boa Viagem tem baixa incidência de flúor, ou baixa incidência de cárie, então não floreta esse bairro. Já o bairro, digamos, da Boa Vista tem alta incidência de cárie, então floreta esse bairro. Se tivesse essa tecnologia, seria excelente, mas não tem. Então a floretação vai para grande parte. Quais são os estados do Brasil que mais tem fluoretação das águas? São os estados do Sul e do Sudeste. E os que menos têm são os estados do Norte. Para você ter ideia, os estados do Sul e Sudeste não têm um aumento de hipotireoidismo em relação aos do Norte. Então é meio que uma mesma média, que é algo em torno de 7,2% da população. Antigamente essa média variava de 10% a 20%, por conta da baixa suplementação de iodo que hoje foi resolvida. Então o que eu atesto para você é seguro utilizar os produtos de higiene bucal com flúor, com base nas pesquisas que nós temos até então. Então, são mais de 70 anos de fluoretação das águas e isso tem se mostrado seguro. Outra coisa, uma cidade do Canadá, mais ou menos em 2009, tirou a fluoretação das águas e observou, após alguns anos, um aumento do índice de cárie de até 54%. Então, retornou com a fluoretação das águas, tá certo? Então, no meu ponto de vista, no meu conhecimento, nos estudos que eu estou fazendo, inclusive estou escrevendo um artigo sobre a incidência do hipotireoidismo correlacionando com o flúor, então vou ver a concentração de flúor em cada localidade e ver se aumentou ou baixou o hipotireoidismo. Eu não estou vendo nenhuma alteração, certo?